Se você gosta de literatura antiga, provavelmente teve dificuldades em ler os grandes clássicos. A Ilíada, a Odisseia, a Eneida de Virgílio e outros tantos textos que, para o marinheiro de primeira viagem, podem parecer difíceis numa primeira exposição. Mas o que muita gente não sabe é que existem obras que sobreviveram da antiguidade até os dias de hoje, que são muito mais fáceis, às vezes até agradáveis, para um leitor que pela primeira vez se encontra com os textos da literatura greco-romana. Muitos desses clássicos são conhecidos entre os professores de grego, os professores de latim, no meio da academia ou por autores, historiadores e outros fãs da literatura. Mas o grande público deixou eles de lado. O grande público, ao longo dos séculos, esqueceu o poder dessas obras e, claro, a influência de seus autores. Esse é um convite para Clássicos Esquecidos do Mundo Antigo, uma série produzida pela Delphos Play, onde você vai conhecer algumas dessas obras e vai ter a oportunidade de lê-las em português, em traduções publicadas por editoras do mercado brasileiro. Muitas dessas obras também podem ser encontradas em Portugal, na Espanha, em diversos países de forma acessível. Mesmo assim, ainda são esquecidos e precisam ser lembrados. Muitos desses textos que vamos juntos abordar são romances, romances do mundo antigo. Mas o romance do mundo antigo é bem diferente do romance atual. É importante, quando falamos de romance, as pessoas pensam logo nas histórias de amor, histórias em que personagens brigam, separados pelo destino, para tentar se unirem novamente. Realmente existe um grupo de histórias, textos, que são desse nível, os chamados romance de amor ou aventuras do amor ideal, textos e obras que sobreviveram basicamente em grego, que podem ser lidos ainda hoje. Mas existem outros tipos de texto. Existem os romances cômicos realistas, majoritariamente escritos por autores latinos, em língua latina. E há um pequeno grupo que são os textos à moda de romances, os textos que se parecem com romances, mas não narram histórias de amor. Têm uma natureza de paródia, são mais parecidos com os textos latinos do segundo grupo, mas ao mesmo tempo diferentes do primeiro grupo. Alguns desses textos são os famosos Felizes para Sempre, as histórias de amor, falando daquele casal que se apaixona, passa por dificuldades, até que no final, sabendo que são feitos um para o outro, se unem e vivem, pelo menos ao que tudo indica, felizes para sempre. Nós vamos, no nosso segundo encontro, falar de um desses textos, Querrias e Calírroi, de Cariton, do primeiro século depois de Cristo. Há outras obras conhecidas que pertencem a esse grupo, as Efesíacas, ou Antia e Acóbromes, do escritor Xenofante de Éfeso, o texto Daphnis e Cloé, do escritor Longo, do segundo século depois de Cristo, a obra Leucippe e Clitofonte, de Aquiles Tácio, também do segundo século, e as Etiópicas, de Heliodoro, do quarto século depois de Cristo. Aqui nós temos essas obras, as únicas 5 completas que sobrevivem do texto Histórias de Amor, obras que nós podemos encontrar, conhecer e analisar. Vamos conversar sobre elas no nosso segundo encontro. No primeiro encontro, vamos conhecer o texto da Alexandra de Cariton, onde nós temos uma oportunidade única de Licofron, né? Alexandra de Licofron, onde vamos juntos uma oportunidade única de falar desse texto absolutamente extraordinário dos sobreviventes antigos. No segundo grupo, o grupo dos textos focados no romance cômico realista, vamos encontrar, por exemplo, o Satyricon, do Petrônio, que é do primeiro século depois de Cristo, e uma obra que já foi mais lida há algumas décadas e agora voltou a ser esquecida, que é
Asno de Ouro, ou As Metamorfoses de Lúcio Apuleio, do segundo século depois de Cristo. É possível também incluir aqui alguns textos como a história do Apolônio, rei de Tiro, que nós não sabemos quem é o autor, e também o romance de Alexandre. Mas essas obras vão ficar de fora, porque nós precisamos escolher uma para estudarmos juntos. O nosso foco vai ser no primeiro encontro na Alexandra de Licofron, no segundo encontro, Quérias e Calíroe, no terceiro encontro, a vida ou romance de Esopo e, por último, o Asno de Ouro, no quarto encontro, de Lúcio Apuleio. Esses textos, que são semelhantes aos romances, mas não cabem nesses grupos, na verdade são, em geral, textos gregos, têm um componente realista, alguns são biográficos, outros textos em epístolas. Incluem, por exemplo, as narrativas verdadeiras do Luciano, do século II depois de Cristo, viveu na Síria, Luciano de Samosata, a vida de Apolônio de Tiana, de Filóstrato, do terceiro século, e o romance de Alexandre, vida de Esopo, Atros, de Tecla e Paulo, todos anônimos do segundo século. E, claro, também a Ciropédia de Xenofonte de Atenas, do quarto século antes de Cristo. São textos que estão presentes, sobreviveram, nem todo mundo tem a chance de estudar fora dos meios acadêmicos. Então, aqui nós temos essa oportunidade de juntos abordarmos algumas dessas obras, de escolha 4, para conhecermos o romance, né, que durante muito tempo foi o primo pobre dos gêneros antigos, porque, como sabemos, a literatura tradicional vai dar muito mais ênfase à épica, à tragédia, à historiografia. É só você pensar que todo mundo conhece os nomes de Homero, os nomes de Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Heródoto, Tucídides, mas Suetônio, mas poucas pessoas lembram dos nomes, né, de Cariton, de Licofron, de Luciano, de Apuleio e tantos outros escritores dos gêneros literários que hoje nós chamamos coletivamente de romance. Então é importante pensar nisso, porque a própria ideia, como já foi provado inúmeras vezes, de que existe um romance antigo, é uma ideia já polêmica, porque os gregos não entendiam dessa forma. É feito um anacronismo, onde olhamos para o passado com a nossa visão de crítica literária hoje e chamamos de romance aquilo que os gregos chamavam diferente. Né? Esse foi um estudo desenvolvido pelo professor Jacinto Lins Brandão, na sua obra que fala sobre o surgimento do romance antigo. Então é muito importante porque a obra dos romances antigos ela já vem à tona sem um único modelo. E quando você fala dos romances de amor idealizado, tanto na Grécia quanto em Roma, existem outros textos que fortemente são inspirados aí. Principalmente as obras cômicas, que vinculam-se ao texto latino, e as obras que são paródicas ou ainda na forma de cartas, né, epistolares, e também textos hagiográficos falando sobre a vida de personagens famosos, biografias, etc. Então, é uma oportunidade bastante contundente que todo estudante tem de conhecer a origem do romance, mas ela é bem diferente do que a gente reconhece do século XVIII e XIX para cá. Então, venha conosco. Essa é uma oportunidade de você conhecer os clássicos esquecidos do mundo antigo, em 4 aulas. Na primeira, Alexandra de Licofron. Na segunda, Quérias e Calíroe, de Cariton. Na terceira, o anônimo Vida de Esopo, ou Romance de Esopo. E no quarto e último encontro, Asno de Ouro, de Lúcio Apuleio. Esta é uma produção Delphos Play. Você é nosso convidado.